este ano do Corpo de Bombeiros. O capitão que está aí no primeiro ano de comando aqui da corporação, e eu lembro bem quando ele assumiu no ano passado, recebendo aí o bastão do capitão Basílio, e de lá para cá todo um trabalho que foi desenvolvido. É isso que a gente quer saber, como é que foi, como é que tá sendo, será que a gente segura o capitão aqui ou se ele já tá pensando assim, eu vou ir para outro lugar porque aqui não deu muito, não gostei muito daqui. Capitão, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Valdomiro. Boa tarde aos demais integrantes da mesa. Satisfação estar aqui novamente na Rádio Cidade. Uma boa tarde a todos os ouvintes também. Não, ainda não tô pensando em ir embora, não. Brusque vou dizer uma coisa pro senhor, tá? E eu sou prova disso. Brusque tem um negócio que quem experimenta não sai, tá? E se sai, volta, tá? E se sai, volta. A gente tem essa questão na carreira da movimentação, né? De não ficar mais que 4 anos no mesmo lugar. Mas se continuar da forma como está, pretendo continuar aqui pelo menos pelo tempo que me deixarem, né? Legal. Por conta própria, não pretendo sair no momento, até porque nós iniciamos um trabalho, né? Na verdade, nós demos continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo comando anterior. O Major Basílio agora foi promovido. Major Basílio, verdade, bem lembrado. E aí, desde então, né? Desde quando eu assumi o comando, a principal demanda que nós tínhamos e ainda temos, mas que já houve algum avanço, é a construção do novo quartel. Hoje eu ia justamente começar com essa pergunta, né? Em que pé que está esse projeto, capitão? Ele avançou consideravelmente, podemos dizer dessa forma, e aí já antecipadamente eu gostaria de agradecer ao prefeito André, ao vice-prefeito Deco, que também é secretário de Infraestrutura Estratégica, que nos apoiaram muito nessa demanda histórica que o bombeiro de Brusque tem. Nós conseguimos, ao longo do ano, deixar toda a documentação pronta e conseguimos em final de novembro lançar o edital. Então o edital ele está aberto para que empresas interessadas encaminhem as suas propostas até o dia 6/3 de 2026. Normalmente os editais de licitação eles têm um tempo de abertura para apresentação das propostas mais curto. Mas essa modalidade de licitação que nós adotamos, que é uma licitação integrada, que a empresa que vencer vai ter que desenvolver projeto e execução, ele precisa de um prazo maior, conforme a lei, um prazo de 60 dias úteis. E aí acabamos, né, como o edital foi lançado em novembro, acabamos pegando toda a parte de recesso de final de ano e esses dias acabam não contando como válidos para o prazo de 60 dias. E aí acabamos pegando o carnaval também. Então por isso que a abertura das propostas, quando provavelmente nós saberemos quem será a empresa vencedora, vai ocorrer só lá no dia 6/3, em março. Isso, claro, né? A gente sempre tem que lembrar que ao longo do processo podem haver intercorrências, pode ter algum questionamento, algum pedido de impugnação, que o processo tenha que ser revisto em algum determinado ponto, e aí o prazo ele acaba voltando para estaca zero. Então são mais 60 dias caso haja algum questionamento válido, né? Que a gente precise alterar o edital. Mas se Deus quiser, né, a gente está com fé de que lá no dia 6/3 nós teremos uma empresa já para iniciar a elaboração dos projetos e depois, na sequência, os projetos estando ok, iniciar a construção do quartel. Aquela área ali do lado da ponte, né? Isso, aquela área ali hoje seria os fundos da Polícia Científica e nós estamos ali também naquela edificação. O capitão tem ideia de quantos metros quadrados mais ou menos são? De área construída são 2.500 metros quadrados. E até quando eu falo 2.500 metros quadrados, o pessoal acha, nossa, que grande, né? Mas na verdade nós temos em torno de 1.000 metros quadrados de alvenaria propriamente dito, e depois a gente precisa de uma estrutura ampla de garagem, porque nós temos ambulâncias, caminhões, veículos 4x4, embarcações, então boa parte desses 2.500 metros quadrados são garagens. Vai ser uma estrutura bem completa que vai atender de forma digamos assim, completa, propriamente dito, né? Muito mais ampla, né? Muito mais ampla, com muito mais possibilidade de ampliação, de aquisição de viaturas, equipamentos, vai acomodar de forma
mais digna também o nosso efetivo, né, com melhores condições de alojamento, melhores condições de refeitório, também a questão do atendimento ao público externo. Hoje nós estamos numa área alugada para a questão do serviço de segurança contra incêndio, então a ideia, quando o quartel estiver pronto, é esse pessoal também, logicamente, né, integrar a nova edificação. Então será, eu falo normalmente, eu comento internamente que Brusque, se, né, der tudo certo, terá o quartel de bombeiros que merece. E esse projeto, desculpa, pois não, pode falar. Esse projeto prevê a demolição do antigo ou vai ser feito alguma adaptação? Uma adaptação. Não, o antigo, na verdade, aquela área que hoje existe ali na Beira Rio, na Avenida Arno Carlos Grachet, ela, eu não sei se pronuncia dessa forma. Graque, mas tá tudo certo. Mas tudo bem. Eu ainda tô me acostumando tudo bem. Com os nomes aqui. Graque. Aquela área ali hoje, ela pertence à polícia científica e nós estamos compartilhando aquele local. A polícia científica, ela cede o espaço para que a gente não deixe de ter uma base no centro da cidade. Então haverá demolição de uma estrutura de garagem que já está até um pouco velha ali, que era do antigo DEINFRA, né? Sim. Que tem no terreno, mas o resto da edificação que tem ali pertence hoje à polícia científica. Entendi. Comandante, dando tudo certo essa situação, o projeto e a execução, ele fica pronto dentro ainda do seu comando, o quartel? Olha, isso é uma dúvida, porque hoje é muito incerto, assim, quanto tempo a gente fica no mesmo local, né? O edital, ele prevê que entre projeto e execução são 2 anos. Se for nesse prazo, provavelmente ainda fica dentro do meu comando. Agora, se tiver algum atraso, tanto agora nessa fase que o edital tá em aberto, quanto depois com a empresa, né? Se tiver alguma intercorrência ao longo do processo e demore muito mais que isso, aí já fica uma dúvida em relação a isso. E que outras... o importante é começar, né? A execução é começar. Né? Eu sempre falo que o fator crítico de sucesso para essa obra é o início. Começou, depois a gente dá o jeito de não parar mais. Até porque esse projeto, ele vem de várias mãos, né? Eu lembro que começou, acho que não sei se ele é major hoje, o Major Gamba, acho que é major, né? Não sei se ele... Acho que o Gamba já passou um pouquinho também. Não sei qual é mas eu lembro que acho que começou essa discussão ali, depois o Manfrim pegou, o Manfrim, né? Pegou o Basílio, agora exatamente. Teve antes o Major Jackson. Lembrado, Jackson. Aí depois o Major Basílio e agora eu. E daí assim, né? O edital, ele chegou a ser lançado, houve problemas, impugnações, e aí depois ele foi relançado. Aí a maioria das empresas não chegaram no valor que estava previsto no edital, apenas uma empresa, só que essa empresa não conseguiu se habilitar tecnicamente, faltou algumas documentações, e aí, né, quando eu cheguei, já havia-se ali a intenção de alterar algumas questões do projeto, e a gente resolveu lançar essa licitação integrada junto com a prefeitura, né, em conversa com a prefeitura. Quando nós conversamos lá no início do ano, qual seria a melhor forma, né? Daí chegou-se a essa conclusão de fazer essa licitação integrada, que de certa forma ela tem algumas vantagens, né? A gente vê em algumas obras públicas que normalmente o projeto é desenvolvido por uma empresa e a execução por outra, e aí a empresa que está executando normalmente alega falhas no projeto. Outra questão interessante, que nesse tipo de licitação, ele acaba sendo muito difícil a questão dos aditivos. Né? Não há uma previsão expressa de aditivos, porque a empresa, a partir do momento que ela desenvolve o projeto, ela assume o risco. Ela sabe quanto ela vai gastar. Ela sabe quanto é que ela vai gastar, né? Então, essa questão fica bem mais difícil, e também acaba evitando a participação de aventureiros, que normalmente a gente vê em algumas obras públicas. 2 perguntas, capitão. Aquele valor inicial da obra, acho que era de 1 milhão e pouco, ele hoje, atualizado hoje, quanto é que vai ficar? E outra, o senhor falou em 2.000 e poucos metros quadrados ali. É a área ideal, ou ainda não seria o ideal, seria um espaço maior que o que vocês precisariam? Não, essa área, ela tá... É o suficiente? Tá ideal, e já pensando a longo prazo. Certo. Né? Até se fosse pensar na nossa realidade atual, poderia ser menor. Mas pensando a longo prazo, em ampliação, em crescimento da cidade,
A gente vê que Brusque todo ano, né, acaba recebendo muitos imigrantes, muitas pessoas, né? A população de Brusque cresce muito, então, não só de Brusque, mas eu vejo Guabiruba, Botuverá também da mesma forma. Então a gente já está prevendo uma estrutura de bombeiro para alguns anos sem precisar de alterações. E a gente não pode esquecer que a gente tem uma base de apoio em Águas Claras também, né? Então lá teremos um bom espaço disponível também. A gente pretende manter, né, o atendimento operacional lá em Águas Claras, e aí a parte administrativa que hoje, né, boa parte está em Águas Claras, aí vem tudo para o centro. É um projeto já pensando no futuro batalhão, né? Claro que aí já é algo mais aquém, né? Batalhão daí já não é uma decisão que nesse momento cabe a mim. Não envolve envolve diversos fatores, né? São diversos critérios que o comando geral acaba observando. Mas acaba sendo um caminho inevitável até pela região. Se a gente pensar nu e cru, futuramente não é inevitável, né? O tamanho de Brusque e o crescimento que Brusque vem tendo, não é arriscado dizer que futuramente poderia virar um batalhão. E com relação ao valor da obra hoje, defasou muito? Vocês tiveram que correr atrás para poder recuperar porque nós estamos falando aí que o material, por exemplo, é uma coisa que encarece bastante, né, capitão? Um dos problemas que houve em relação aos projetos anteriores é que, por exemplo, o primeiro projeto ele era de antes da pandemia. Aí veio a pandemia, é notório, né, que o preço do material de construção, o preço de obra elevou muito. Hoje nós estamos no edital, hoje está previsto 10 milhões de reais o tamanho da obra, o valor da obra, né? Aí dependendo da concorrência pode ser que esse valor acabe reduzindo um pouco. Mas o estimado, com base nas tabelas oficiais, pelo cálculo orçamentário que foi realizado pela equipe técnica da prefeitura, está em 10 milhões de reais. Capitão, eu lembro quando o senhor esteve aqui a primeira vez, no começo do ano, o senhor disse que um dos focos do seu trabalho, claro, além do comando da tropa, era focar bastante em ações, principalmente educativas. Como é que foi nesse aspecto, aquilo que o senhor pensou lá em janeiro e que, chegando agora em dezembro, prestes a completar um ano, o que deu para se colocar em prática de fato aí? Nós focamos em 3 projetos sociais que são muito bacanas e que trazem um retorno muito positivo para a sociedade. Um deles foi a formação de uma turma de bombeiros comunitários. Nós formamos 19 bombeiros comunitários no dia 4 de dezembro. Esses bombeiros comunitários eles passaram por um curso, treinamento, por um estágio, e dia 4 de dezembro eles ficaram prontos e já estão integrando as nossas guarnições de serviço. Então são pessoas da comunidade que fazem um processo seletivo, passam num teste físico, passam numa prova teórica, e após todo esse período eles estão prontos para nos auxiliar nas ocorrências. Então é um projeto muito bacana, porque além de eles nos auxiliar nas ocorrências, são pessoas que acabam tendo um conhecimento de atendimento de emergências disseminado pela sociedade em si. Então a pessoa vai invariavelmente, né, vai estar na sua casa, vai acontecer algum problema, ou com um vizinho, ela vai saber como agir. Vai estar no seu ambiente de trabalho, numa indústria, ela vai conseguir dar um primeiro atendimento num acidente de trânsito. Então esse projeto nós conseguimos realizar esse ano, e o ano que vem a gente pretende fazer uma nova turma. Nós vamos abrir em torno de 30 vagas, e a nossa expectativa aí é formar entre 30 e 25 bombeiros comunitários. Além disso, tanto em Brusque, Guabiruba e Botuverá, nós desenvolvemos o Bombeiro Mirim e o Programa Golfinho. O Bombeiro Mirim, ambos são realizados nas escolas, com uma parceria aí com as secretarias de educação de cada município. E nós levamos informações no Bombeiro Mirim de atendimento de emergência, de situações de risco em geral para as crianças, né, para que elas saibam como agir, mas principalmente o que evitar, né, o que não fazer, como não se expor a uma situação de risco. E também elas acabam levando para os seus familiares essas informações. E o programa Golfinho é um programa totalmente voltado à prevenção do afogamento, né? Apesar de Brusque não estar próximo ao litoral, mas tem uma característica mais de água doce. São inúmeros os afogamentos em água doce, e nós notamos que a maioria desses afogamentos são de jovens, né? Então a gente precisa já
desde o início, incutir na mentalidade daquelas crianças que o lema do programa Golfinho, né? Água no umbigo é sinal de perigo. Né? Os afogamentos normalmente ocorrem porque as pessoas superestimam a sua capacidade de natação. Elas acabam se colocando em um risco por não conhecer o ambiente, né? Achar que é um ambiente tranquilo e principalmente em água doce, e é onde ocorre o maior número de afogamentos. Então nós realizamos esses 2 programas. Ao todo, né, nos 3 municípios, nós conseguimos formar em cada um em torno de 300 crianças, e a gente pretende ampliar todo ano um pouquinho, né? Claro que a gente tem uma certa limitação de efetivo e de recurso para isso, mas é um programa muito bacana, traz muito resultado a longo prazo, e a gente pretende manter e ampliar. Penso eu, né, capitão, que você falou até do Golfinho, do programa Golfinho, que a questão dos afogamentos que pode até ajudar as crianças a identificar, por exemplo, estão na piscina ou estão numa cachoeira, se elas estão entrando nessa questão, ou até num coleguinha, como sair dessa situação de risco, né? Imagina se não tivesse um programa desse, se elas se identificassem uma situação dessa, elas não tivessem estado, né, num programa desses, a como se identificar numa situação dessa, sair desse risco, né? Isso com certeza, Amanda, e o mais bacana é que as crianças, elas acabam chamando a atenção dos pais. Verdade. Nós ensinamos as crianças, se for em uma determinada profundidade é perigoso. Se ela vê algum familiar dela se expondo a uma situação de risco, ela fala. Né? E isso acaba trazendo uma prevenção ao afogamento extremamente relevante. E eu acho que o pai ou a mãe, escutar um filho sendo... Puxão de orelha causa impacto. Puxando a orelha, eu acho que ele fica um pouco, né, o olho arregalado, né? Realmente. De fato, para melhorar uma determinada situação que está com problema, a gente tem que investir em educação, né? Não tem como fugir disso. Desde a base de tudo, né? Desde a base. Falando nisso de afogamento, comandante, chegou a época mais chata para os bombeiros, né? Que é fazer a prevenção de cachoeiras e rios, uma vez que muitos moradores e turistas não respeitam as placas, né? Como é que estão essas ocorrências? Os bombeiros já começaram a fazer aquela fiscalização para ver como é que estão as placas, tudo arrumado, se o pessoal está respeitando realmente essa situação? O Corpo de Bombeiros, ele acaba atuando somente em ambientes públicos, né, balneários públicos, e a maioria desses ambientes aqui na região, eles são privados, são propriedades privadas que às vezes até são violadas, as pessoas pulam uma cerca, pegam uma trilha e acabam indo para esse ambiente. Então nós fizemos uma fiscalização em todos os ambientes privados que comercializam esse tipo de atividade, né, de balneário, atividade de lazer aquático. Então todos esses ambientes, previamente agora à época de verão, eles foram vistoriados, fiscalizados. A princípio todos eles estão ok, né? Então a gente fez uma fiscalização nesse sentido. Esses outros locais que muitas vezes são privados, ou que não há presença de uma pessoa responsável pela segurança, a nossa recomendação é que eles sejam evitados. Antigamente a gente até fazia uma campanha de colocar placas nesses locais informando sobre os riscos de afogamento. O problema é que essas placas, elas não duram mais que uma semana. Vandalismo, né? E aí a gente acaba empregando um recurso muito alto numa situação que vai durar ali 2-3 dias. Às vezes já teve casos de a gente instalar a placa no dia e no mesmo dia ela já não está mais lá. Não está mais lá, né? Capitão Rafael De Favre, muitíssimo obrigado. Só deixa eu fazer uma última. Tem uma campanha. Rapidinho. Tem uma campanha que tá rolando, né, Capitão? Campanha de brinquedos, né? Muito bem lembrado. Até o dia 23 de dezembro, em qualquer um dos 3 quartéis de Brusque, nós estamos arrecadando brinquedos. Para que no dia 24 nós iremos fazer a doação, né, desses brinquedos. Iremos ao hospital, em outras casas de apoio a crianças, fazer essa distribuição. Então quem tiver um brinquedo em bom estado, ou quiser comprar um brinquedo novo e deixar em qualquer um dos 3 quartéis, seja em Águas Claras, no centro ou ali no Plaza Rivel, nós estamos recebendo, e no dia 24 faremos a doação desses brinquedos para deixar a vida dessas crianças um pouco mais alegre. Maravilha. Sempre um prazer recebê-lo aqui, capitão. Parabéns aí pelo seu trabalho, e microfone sempre aberto quando precisar, viu? Obrigado, capitão. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade que a Rádio Cidade sempre
dá ao Corpo de Bombeiros, né? E a gente fica à disposição sempre que precisar, estamos sempre disponíveis. Perfeito, então. Um abraço aí a todos os Boas ouvintes. festas, né? Eu sei que o senhor vai descansar aí uns diazinhos aí, mas nada de parar, né? É só para dar uma recarregada nas energias, né? Depois que inventaram o WhatsApp, não existe mais férias, né? Ninguém mais liga. Mas agora vem um período de recesso administrativo, mas o serviço do bombeiro continua 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, em algum caso de emergência aí, o nosso telefone é 193. Prometo que é a última, Valdomiro. Perde algum bombeiro nessa época de veraneio nas praias? Brusque não. Não? Não. E até a última informação, né? Depois da Operação Veraneio, agora a gente teve a formatura de uma turma de soldados. A companhia aqui, Brusque, Guabiruba e Botuverá, irá receber 13 bombeiros militares. Opa. Um reforço muito significativo no nosso efetivo. Vai dar aí um fôlego bastante grande pro nosso atendimento emergencial. A maioria desses bombeiros serão empregados na atividade operacional. Obrigado, capitão. Obrigado, Valdomiro. Um abraço. Esse é o capitão Rafael de Fávero.